Bom, pessoal, por último, então, vamos abordar aí o conceito de taxa aparente, de inflação e taxa real. Todas as taxas de juros que são divulgadas na mídia, sejam elas para cálculo de juros de investimentos, como poupanças, fundos, ações, é, letras de câmbio, qualquer tipo de investimento, né? Ou mesmo para financiamentos também, do tipo da Caixa Econômica Federal, de automóveis, enfim. Todas essas taxas, elas são aquilo que a gente chama da matemática financeira de taxa aparente. Ou seja, são taxas de juros que acabam incorporando, além, né, de um ganho real, de uma parte real significativa, também a correção cambial, correção monetária ou de inflação. Então, parte daquele índice, ele não é um ganho real, não representa um enriquecimento, vamos dizer assim, por parte do investidor. E sim uma correção, uma simples correção inflacionária, que basicamente, né, a ideia da inflação é a perda do poder de compra da moeda. Então, dentro da taxa aparente tem uma taxa correspondente à da inflação, exatamente para cobrir, né, essa perda do poder de compra da moeda, e uma diferencinha que a gente chama de taxa real, uma taxa que representa realmente o ganho, né, de uma atividade financeira, ou um custo, né, no caso de um financiamento. Como essas três partes se relacionam? Muito simples. Nós temos aí que mais a taxa aparente, então esse minúsculo aqui eu estou usando como taxa aparente, que é a taxa divulgada, né, a taxa que a gente utilizou nos exercícios até o momento, é igual a 1 mais a taxa real, IR que representa então o ganho real, vezes 1 mais a taxa de inflação. Que eu coloquei aqui I de inflação, I maiúsculo, mas pode representar também a correção monetária, né? A correção monetária, eventualmente até uma correção cambial. Tudo bem? Vamos ver um exemplo da utilização desses conceitos. Então, aqui, ó, uma operação financeira remunera seus ativos com uma taxa aparente de juros de 15% ao ano, capitalizada mensalmente. Considerando que a taxa efetiva de inflação nesse período foi de 9,5% ao ano, determina a remuneração real da operação. Bem, vamos lá, isso eu vou fazer na minha lousinha. Então, nós temos a taxa aparente. Vou anotar aqui. Taxa aparente de 15% ao ano. Né, ao ano. Vou voltar aqui no slide. A taxa, que é uma taxa capitalizada mensalmente. Então, primeira coisa, ó, devemos observar aqui que, apesar dela ser ao ano, como ela tem uma capitalização mensal, trata-se, portanto, de uma taxa nominal. Então, aqui, ó, capitalizada mensalmente. Tem esse detalhe aí que muda um pouco, né, a nossa forma de calcular. Então, capitalizada mensalmente. Isso significa que é, então, uma taxa nominal. Ela é ao ano, com capitalização mensal. Tudo bem? Bom, continuando aqui com os dados do problema, considerando que a taxa efetiva de inflação, essa já é efetiva, está até destacado aqui no enunciado, né? No período foi de 9,5% ao ano, eu quero saber a remuneração real da operação. Então, eu vou anotar aqui a taxa de inflação, que é o ISão, né? 9,5% ao ano. Eu estou perguntando, então, vou até escrever aqui, ó, uma taxa efetiva, tá? O exercício, então, está pedindo para calcular a taxa real. Taxa real. Bom, primeira coisa que nós já vimos 2 aulas atrás é que quando nós temos uma taxa nominal, a primeira coisa a ser efetuada, né, realizada, é a efetivação da taxa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no exercício é a efetivação da taxa nominal. Tudo bem? Efetivação da taxa nominal.
nós já vimos, né, na aula passada, né, que é para efetivar a taxa, processo bem simples. Eu observo qual é o período de capitalização, que no caso aqui é mensal. Então, vou anotar aqui a taxa mensal. E aí eu vou obter a taxa efetiva pegando a taxa nominal, que no caso, né, está 15% ao ano, e dividindo pela quantidade de períodos de capitalização dentro da nominal. Como são meses dentro de ano, são 12, né? Então eu vou dividir por 12. Fizer a divisão aqui, 15 dividido por 12 vai dar, né, 1,25. Então, 1,25% ao mês. Essa já é de forma efetiva. Agora, observemos o seguinte, né? Eu tenho uma taxa efetiva, depois de ter feito a efetivação do nominal, é uma taxa efetiva mensal, e a taxa de inflação, que também é efetiva, ela está ao ano. Então não dá para misturar naquela fórmula para obter a taxa real uma inflação anual com uma aparente mensal. Então o que nós precisamos fazer? Ou eu transformo essa taxa efetiva mensal na equivalente anual, ou o contrário, né? Esse equivalente anual na efetiva mensal, na equivalente mensal. Eu vou optar por transformar essa mensal na equivalente anual. Então, a segunda etapa do cálculo aqui, eu vou obter a taxa equivalente, taxa efetiva, né? Equivalente anual, na forma aparente. Forma aparente. Como nós fazemos isso? Precisamos usar a fórmula de equivalência, né? Nós vimos lá atrás que a fórmula de equivalência que relaciona a taxa mensal com anual é 1 mais anual, que seria elevado a 1, né? Mas eu preciso explicitar aqui o expoente 1, igual a 1 mais a mensal elevado a 12. Nós temos a mensal, então para calcular a anual fica fácil, né? Basta eu pegar aqui, ó, já vou substituir então a mensal dividida por 100 vai dar 0,0125 elevado a 12. Esse 0,0125 é essa taxa aqui, né, de efetiva mensal. E eu vou subtrair esse 1 positivo, que está somando a taxa anual lá, passar ele aqui negativo. Fazendo essa continha aqui, ó, nós temos, vou limpar a memória, vou colocar lá, então 1 mais 0,0125 é 1,0125. Vou elevar isso a 12. Subtrair 1, então dá. Bom, vou cortar aqui um pouquinho a lousa, não dá para copiar, né? Então vai dar aqui, ó, 0,607,545,18, que em porcentagem, vou voltar aqui a esticar um pouquinho a lousa, nós temos então uma taxa anual efetiva de 16,07458% ao ano, né? Bom, essa é a taxa, então, anual, equivalente a essa taxa mensal na forma efetiva. Aí podemos, então, utilizar a fórmula de equivalência, que relaciona a taxa aparente, melhor dizendo, a real e a de inflação, para obter a real. Só uma observação, né, como nós tínhamos feito na última aula do último exercício, observem que a taxa equivalente anual dá um pouco maior do que a taxa nominal de origem.
Isso sempre acontece. Uma observação. Então vamos lá. Terceira etapa do exercício, que é o cálculo da taxa real. Como as duas taxas, a aparente e a inflação, estão ao ano, nós vamos obter então também, né, utilizando a fórmula, uma taxa real anual. Então, vamos lá. Nós temos a seguinte fórmula, né? 1 mais a aparente é igual a 1 mais a real e multiplica, então, 1 mais a de inflação. Aparente é essa que a gente acabou de calcular aqui, né? Dividindo por 100 é o que está ali embaixo, né? É 0,160754518. Observem que eu estou utilizando todos os dígitos para manter o máximo de precisão, né, no cálculo. 1 mais IR, que eu não sei quem que é, a taxa desconhecida, e a inflação anual é de 9,5%. Né? Então, 1 mais... Não vai caber, pessoal, eu vou ter que dar uma... Apagar aqui, eu vou fazer o vezes embaixo, tá? Então, vezes 1 mais... Inflação dividido por 100 é 0,095, 9,5% ao ano. Opa, eu observei um erro aqui, ó. Eu coloquei somente o I, que é a taxa aparente, mas tem um somando aqui, né? Então, olha lá. Vou tentar fazer caber aqui, vamos ver. 1 mais, isso, agora sim. Tomar atenção, né? Bom, então, claro, somando 1 mais isso, né? 1 mais 0,16 vai dar 1,160754518. É igual a 1 mais a real vezes 1,095. Então, eu tenho que 1 mais a real é igual a 1,160754518 dividido por 1,095. Vamos fazer aqui, já tem aqui, é só pegar 1, fazer o mais, né? Vou dar entre aqui 1,095, vou dividir, e vai dar então, vou colocar aqui na frente aqui, vou puxar um pouquinho a tela, não vai dar meio apertado aqui, mas dá para entender, né? 1,06049,788. Isolando o IR aqui, eu tenho que subtrair esse 1. Então, eu tenho que IR, que é a taxa real, vai ser 1,06049,788 menos 1, que é esse 1 que está somando a taxa real aqui. Claro, vai ficar só a parte decimal. 0,06049,788. Acabou minha lousinha aqui, mas multiplicando por 100, então a gente tem a taxa real de 6,0049788%. Aqui no slide tem a resposta já multiplicada por 100, né? Está aqui o finalzinho, então. Ok? E isso foi o que nós obtivemos lá na luzinha. A gente estava nessa parte aqui. Daqui para cá, que é o termo, né, que não coube lá, é só fazer vezes 100. Que vai dar, então, 6,0049787% ao ano. Tudo bem? Então, observem que você poderia, num primeiro momento, falar assim, será que não é, então, mais fácil fazer, né, 15% a taxa aparente? É só pegar a inflação, subtrair aqui dos 15, que vai dar a quantidade real. Mas não dá. Se você fizer 15% menos 9,5%,
você vai ver que vai dar 5,5, né? Na verdade, vai dar mais um pouco, 6,00, aí é uma diferença significativa. Bem, pessoal? Bom, eu encerro então essa aula 3 a respeito das taxas de juros. Claro, como eu tenho falado nas outras aulas também, é prudente fazer alguns exercícios, né, praticar um pouco esses conceitos. Eles são relativamente fáceis, mas sem a prática pode se tornar difíceis ou até confusos. Com a prática, não. Eu tenho aqui na sequência alguns exercícios e também na sequência eu vou disponibilizar uma lista maior de exercícios, né, contendo aí uma quantidade um pouco maior para um melhor aprendizado, uma melhor prática. Tudo bem, pessoal? Bom, nos vemos no próximo e último tópico desse curso, que é os sistemas de amortização. Até mais, pessoal.